Essa lei orgânica da saúde, ela é totalmente indispensável para você, tá? A gente teve o marco jurídico, que é a Constituição, onde veio os artigos 196 a 200 da Constituição tratar sobre saúde. Então, vou fazer algumas anotações aqui relevantes, tá? Então, ali 196 a 200. E por ser Constituição, são regras gerais, diretrizes gerais, não tem como aplicar algo direto da Constituição pela tamanha especificidade e detalhes que carece uma regulamentação dessa. E para tal, vieram as leis orgânicas da saúde. Primeiro veio essa, a Lei 8090. Então, a função dela é regulamentar o que está escrito na Constituição acerca da saúde. Só que essa lei, ela teve 2 vetos, tratando da participação popular e tratando do repasse financeiro. E por ter veto, ficou esses 2 temas pendentes que depois eles avançaram e aí surgiu na sequência a Lei 8142 de 90, veja que foi o mesmo ano, então foi algo relativamente célere, e aí passamos a ter 2 leis orgânicas da saúde e assim a gente considera. A outra não é menos importante que essa de forma alguma, só que em proporção de tamanho, aquela você estuda num tapa, né? E essa daqui demanda bastante dedicação, porque ela como um todo, ela é cobrada. E como ela muda muito, tem anos que mudam mais, anos que tem ali menores alterações, mas como ela é passível dessa mudança toda e é a regulamentação direta da Constituição, não dá para comer bola sobre ela na sua prova. Não dá para dar aquela lidinha tímida, sabe? Aquele tapinha ali, tá tudo bem. Não, não dá. Você tem que conhecer e saber de cor e salteado muitos dos seus pontos e fazer muitos exercícios, porque através dos exercícios você já pega o pulo do gato do que é mais difícil para você, certo? Detalhe, não erra isso em prova. A Lei 8090, ela não criou o SUS. Aparece isso com muita frequência. Ela não criou o SUS. Ela regulamenta o SUS. O marco jurídico veio da Constituição. E qual é o marco ideológico? É a 8ª Conferência de Saúde, que a gente estuda no bloco de História do SUS e etc., quando é pertinente a você. Tudo bem? Fechado quanto a isso? Tá. A gente vai passar por todos os parágrafos, alguns com relevância maior, outros com relevância menor, não interessa. Fato é que eu vou destacar aqui para você o que interessa, tá? A gente vai e volta da câmera, fica aqui comigo. Bom, o SUS, ele é regulamentado, portanto, por essa lei. Detalhe, essa lei, ela não vai regulamentar dentro de um estado, não, tá? O SUS tem o papel de regulamentar toda a atividade de saúde dentro do nosso território nacional, fechado? Então, essa lei regula todo o Brasil acerca da saúde e inclui as ações que são realizadas, seja em caráter permanente ou eventual, inclusive as que são de direito privado em parceria do SUS. Quando eu falo privado aqui, não é o seu convênio de saúde que você paga, vai lá e acessa quando você precisa. O SUS vai regulamentar também a iniciativa privada, aquela que faz parceria junto ao SUS sobre as regras que nós vamos comentar ao longo da aula. Tudo bem? Então, o SUS vale, essa regulamentação vale para todas as instituições do país que estão vinculadas ao SUS, seja público ou privada, nessa condição? Sim, tá? Bom, seguindo. Aqui é algo muito importante porque ela retoma o que nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 196. Lá no artigo 196 vem o grande presente do SUS à população, que é o direito à saúde. Então, quando você estuda a aula de reforma sanitária, a aula de história do SUS, quando ela é pertinente para você, que nem sempre ela é requerida, você percebe a grande luta que aconteceu para as pessoas terem realmente esse direito que hoje para nós é, entre aspas, normal, mesmo com tantos desafios que existem, tá? Então, ora era uma caridade, ora quem podia pagar então tinha essa vantagem, e aí quem não podia estava totalmente desprovido, ora tinha a ver com a sua categoria profissional, ora tem a ver com isso, com aquilo. Passamos por muitos momentos, altos e baixos, momentos de caos na saúde pública, até que com a Constituição, histórias à parte que dá uma aula inteira também, a gente passa a ter o direito. Então, lá no artigo 196 da Constituição está escrito muito parecido com o que está aqui, onde a saúde passa a ser um direito. Mais para frente, a gente vai ver os princípios, mas ter o direito à saúde garantido
significa ter direito ao acesso. E o direito ao acesso é igual ao princípio da universalidade. Já começa a olhar mais para frente que essa visão integrada vai fazer diferença para você. Mais do que a universalidade, aqui já está escondido também a integralidade, porque se eu tenho direito ao acesso à saúde, esse termo saúde ele é enxergado de forma bem ampla, tá? Então a saúde não é mais há muito tempo a ausência de doenças, e eu tenho nesse termo saúde uma série de fatores que me deixam mais ou menos vulnerável para essa condição favorável que eu busco. Lazer, trabalho, acesso e tantas outras coisas dizem respeito à saúde. E quando eu tenho vários níveis de atenção contemplando essas necessidades todas, eu também tenho a integralidade. Então você vê que por trás eu já tenho vários princípios expressos aqui. Então, o artigo 2º diz que a saúde é um direito fundamental do indivíduo, do ser humano. Então, fundamental, importante, é direito mesmo, não é favor, não é misericórdia, tá? E se alguém tem o direito, alguém vai ter que ter o dever de tal. E o Estado abraça esse dever, devendo o Estado promover as condições para que isso aconteça. Então, é o grande ganho. Isso aqui cai bastante. Só que aqui, na Lei 80/80/90, diferente do que está lá na Constituição, ele traz um acréscimo interessante que vem na sequência. Tá um pouquinho mais para baixo, segue comigo aqui, ó. O dever do Estado de garantir a saúde, já que ele assumiu para si tal dever, consiste, aqui vem o pulo do gato, não consiste em dar saúde. O que seria dar saúde? Ah, dar uma ação positiva, dar uma medicação é dar saúde? Não, muito pobre essa definição. Olha como que é colocado aqui. Consiste na formulação e execução, então planejamento e execução de políticas econômicas e sociais. Quando eu incluo políticas econômicas e sociais é porque eu enxergo a saúde como fruto de vários fatores determinantes e condicionantes que trazem esse termo saúde em ativa, tá? Então, o Estado ele não vai dar saúde no sentido de resolver um problema, ele vai dar condições favoráveis de cunho econômico e de cunho social. Para quê? É na sequência. Para reduzir riscos de doenças e outros agravos. Primeiramente, para fazer um aspecto preventivo relevante na sociedade. Aspecto preventivo que vai evitar o adoecimento. E não só adoecimento. Veja que ele coloca doenças e agravos. Violência é agravo, acidente é agravo. Então, olha como a ação ela vai muito além do combate de um programa relacionado a uma doença, que também vai estar incluído nesse rol de ações públicas a serem feitas, tá? Continua. E no estabelecimento de condições que assegurem e colocar condições para garantir o acesso universal, porque agora a saúde é direito, igualitário, onde a proposta é não ter preferências entre uma pessoa e outra, tipo um clientelismo, isso não deve mais acontecer, o que é diferente de equidade. Então, equidade é você olhar para as vulnerabilidades e aí sim aplicar um tratamento diferente que reduza, que equalize essas vulnerabilidades, necessidades diferentes para que todos tenham acesso à saúde. Quando se trata aqui de igualdade, é não dar preferência para o filho do prefeito em detrimento da Dona Maria. É isso, resumindo, para você gravar para a prova, tá? Bom, vai assegurar um atendimento universal, igualitário, a quê? A qual tipo de ação? As ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, ou seja, ações e serviços diversos, que vão ter sim um enfoque importante ali na prevenção, mas não só nela, mas que também preste assistência e que também tenha ações de recuperação da saúde. Entenda por trás disso o conceito de integralidade. Olha que parágrafo rico para cair na tua prova, tá? E essa parte de baixo, ela vem complementar o que a gente tinha na Constituição, onde também já era trazido que a saúde era um direito e etc. Mas esse acréscimo veio nessa lei. O Estado assume essa responsabilidade, mas ele
não deixa de dividir essa responsabilidade com outros. Olha como é que está escrito. O dever do Estado, o dever de tudo isso que está aí acima, não exclui, e é muito normal vir na prova que exclui, então muita atenção, o das pessoas, famílias, empresa e sociedade. Então ele partilha a própria responsabilidade com outros protagonistas que vão trabalhar na saúde. No resultado vai ser saúde ou não. O próprio indivíduo, autocuidado, autorresponsabilidade, empresa, saúde do trabalhador, o indivíduo passar horas e horas ali submetido a tais e tais riscos, da sociedade, pensando no ambiente em que vive, tá? Então, sim, o Estado assume a responsabilidade, mas ele divide essa responsabilidade com essas figuras, digamos assim, com esses protagonistas que fazem parte da saúde. Tudo bem? Então, no começo, tanta informação e assim seguiremos até o final da aula, tá? Coloquei aqui só para você relembrar, só para você ver essa associação. Olha como é que estava lá no artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Não é igual a esse artigo 2º? Olha a sequência. Garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas, igual até agora, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços integrais, ou seja, de promoção, proteção e recuperação, igualzinho. Como a lei 80/80/90 regulamenta o artigo 196, 197, 198, 199 e o 200, é normal ser extraído dali trechos, só que aqui em cima vem maior detalhamento, como nós já vimos. Então, essa parceria, quando você estuda, quando te interessa para o concurso também, esse marco jurídico, facilita muito o seu aprendizado, que é uma coisa a menos que você está estudando nova. Pelo contrário, você está retomando e fazendo esse paralelo. Bom, aqui no artigo 3º, ele traz basicamente o que é saúde, como a saúde é vista. Olha como é simples e como é recorrente isso de cair na prova de concurso. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Olha que interessante. Quando eu olho para um país e eu tenho a questão social e econômica equilibrada, justa e etc., com redução, equalização das iniquidades, provavelmente esse país vai ter um nível de saúde equivalente. Alto se for boas condições sociais e econômicas e o inverso verdadeiro também. Então aqui já é uma afirmação. Por quê? Porque eu considero a saúde fruto, ou seja, consequência de vários fatores determinantes e condicionantes que nem tem aqui vários exemplos. Detalhe, aqui são citados vários exemplos, mas logo no começo está escrito assim, entre outros. Então não é uma lista que se esgota aqui, tá? Então vamos ver o artigo inteiro, na íntegra. Os níveis de saúde expressam, demonstram a organização social e econômica do país, ok? Entendido, né? Tendo a saúde como determinantes e condicionantes, dentre outros, o quê? O que vai influenciar na saúde? Como que é a alimentação dessas pessoas? Estou falando no coletivo, vale para o individual. A moradia, as condições de moradia, se tem ou não saneamento, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. De acordo com que isso acontece, dentre outros, que aqui se abre a possibilidade, isso reflete na qualidade de saúde do indivíduo, que não é mais considerado pela OMS há muito tempo o significado da ausência de doenças. Essa imagem, eu detalho ela mais em outra aula, mas ela cabe perfeitamente aqui, que é uma imagem criada pelos autores Daldry e Whitehead, que está aqui embaixo na imagem, e ela cai muito para falar dos determinantes e condicionantes, onde começa aqui no meio com os fatores que são mais individuais, que vão determinar a saúde também, mas também individuais. Então essa imagem ela não fala só dos determinantes sociais da saúde, não, ela já começa pelos individuais, ou seja, idade, sexo e fatores hereditários são fatores que determinam a presença ou maior vulnerabilidade para alguma condição de saúde. E você vai indo cada vez mais para fora, em camadas.
E mais para fora eu tenho o estilo de vida do indivíduo, que obviamente vai determinar muitas condições diferenciadas de saúde. E mais para fora, redes sociais e mais para fora, as condições de vida e trabalho, que tem um leque gigante, tal como situação de desemprego, sim ou não, água e esgoto, sim ou não, como que é a educação, isso também determina vários fatores com relação à saúde. E a camada mais externa ainda, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, ou seja, quanto mais eu vou para cima dessas camadas, mais são classificados os macrodeterminantes, e aqui no meio eu tenho os microdeterminantes, tá? Essa imagem eu estou associando, claro que ela não vem na legislação, mas muitas questões a utilizam para elaborar as alternativas, e isso tem que ser conhecido por você. Grava nessa cabeça, então, não é a ausência de doença somente, mas é um conjunto de fatores determinantes e condicionantes que vão afetar a saúde do indivíduo. Bom, aqui no artigo 4º é respondido basicamente o que é o SUS. O que é o SUS? Tá aqui a resposta. O SUS, ele é formado pelo conjunto de ações e serviços de saúde, então o SUS não é uma ação. O SUS é igual à Política Nacional de Humanização. Não, pobre demais. O SUS é um conjunto de ações e serviços prestado por quem? Aqui dá para fazer um monte de troca na hora da prova, tá? Prestado por órgãos e instituições públicas. Primeiro ele fala da pública, e quando fala das instituições públicas, que é mais óbvio para a gente entender, lembra que não é só de um ente, não é só municipal, não é só estadual, são de todos os entes, prestadas por instituições públicas federais, estaduais, municipais, certo? Do que mais? Seja da administração direta, seja... Você está conseguindo ler direitinho comigo? Deixa eu colocar grande assim para você. Seja da administração indireta. Detalhe aqui, quando se fala da administração direta, cadê a palavra bendita? Aqui. Quando se fala da administração direta, é tudo que é gerido diretamente pelo poder público, tá? Por exemplo, o Ministério da Saúde, tudo que tiver associado aqui em subordinação, está sendo gerido pelo público mesmo. Tanto a Secretaria Estadual, o que vier atrelado à Secretaria Municipal, é tudo público. E quando eu falo da administração indireta, aqui eu posso ter também as autarquias, tal qual a Anvisa. Então veja que a Anvisa tem relação com o SUS também, obviamente, tá? Detalhe que a Anvisa, ela tem uma vinculação com o Ministério da Saúde, mas por ser da administração indireta, ela não é subordinada, tá? Ela tem suas normas próprias e etc. Inclusive, quando a gente fala de assistência privada, mesmo em parceria com o SUS, a gente não tem também essa subordinação direta com o Ministério, mas a gente tem com a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, calma, e das fundações mantidas pelo poder público. Tudo isso junto constitui o SUS. Primeiro ele dá o exemplo, depois ele diz que tudo isso constitui o SUS. Isso pode vir questão de complete ou questão que traz isso na alternativa e aí tira, sei lá, tira a administração indireta, deixa só a direta ou coloca, sei lá, exceto as fundações mantidas, não, incluindo as fundações mantidas pelo poder público. Então, de novo, quer retomar? O conjunto das ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas de todos os entes federais, estaduais e municipais, seja da administração direta ou indireta, e das fundações mantidas pelo poder público, isso tudo junto e misturado constitui o SUS, certo? Tá. E agora a gente vem trazer um detalhamento importante. Olha aqui junto comigo. Estão incluídas nessa quantidade enorme de serviços trazidos no artigo anterior, nesse mesmo artigo na qual a gente está detalhando aqui no parágrafo, grava isso. As instituições de controle de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados. Então, se aparecer na prova a descrição do que é SUS e for excluído serviços como que fazem produção de insumos ou produção de medicamentos ou de sangue e hemoderivados, isso não faz parte do SUS, está errado, porque no parágrafo abaixo, que é esse, foi colocado à parte, porém está tudo incluso naquela definição de quais instituições compõem o SUS.
E abaixo, no parágrafo 2º, vem algo muito importante. Ó, a iniciativa privada pode ou não pode participar do SUS? Pode participar do SUS em caráter complementar. Tem gente que ainda erra isso por ser pouco contato aqui com os assuntos do SUS, mas isso é clássico, tá? O grande trocadilho tradicional é dizer que é caráter emergencial ou caráter suplementar. É o que mais aparece. Emergencial é o trocadilho mais novo, tá? Que tem aparecido. Então, a iniciativa privada, ela pode participar do SUS? Ela pode, tem regras para isso. E o termo que está escrito na legislação é na forma complementar. Isso significa, na forma complementar, quer dizer que quando o SUS não dá conta, não dispõe daquele serviço ou não dispõe de forma satisfatória em sentido de quantidade, por exemplo, a iniciativa privada ela é muito bem-vinda e todo o detalhamento de como isso acontece vem na sequência da legislação. Fechado? Esse é o nosso primeiro bloco que você precisa entender totalmente, assim, de olho fechado, vai ter que saber falar sobre esse assunto. E vamos continuar.